É isso aí, galera, mais um episódio do nosso vlogcast do Nada Aconteceu, e hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial. É um episódio diferente, eu quis trazer um novo formato e ninguém melhor do que ela para participar desse episódio. A gente vai acompanhar um pouquinho de uma rotina também diferente dela para mostrar não só o lado profissional, mas para mostrar que por trás de uma excelente profissional também tem uma mulher, a nossa querida Fernanda Xavier. Uma salva de palmas aí. Muito obrigado, Fernanda, que também é minha esposa, meu amor, por se permitir, que eu sei que para você é uma dificuldade participar aqui do nosso vlog. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir extrair muita coisa boa, porque essa mulher tem muito conteúdo a agregar com você que está aí do outro lado. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui. Realmente eu não gosto dessa parte, mas vou fazer o possível. Até porque, né, quando você tem um marido desse do lado, tem que fazer tudo que ele pede, né? É isso aí. Para começar, que o negócio é diferente. Hoje a gente veio acompanhar, ela veio trazer o cachorro, que também é meu, no caso. Tá aqui, ó. Aqui é o lugar onde a gente, né, adotou o nosso princeso. Vai acompanhando aí, que além de conteúdo familiar, vai ter muita pergunta boa pra gente fazer pra nossa convidada de hoje. Do Nada Aconteceu. Bora lá. Ele não anda, não sai do lugar. Tudo bem, meninão? Tudo bem? Eu tô maior da vez Posso pegar? passada. Pode, claro. Tudo bem? Não anda fora de casa, né? Porque em casa... É. E aí, Ju? E aí, Ju, tudo bem? Ótimo. Oi, tudo jóia? Obrigado por receber minha equipe Imagina, aqui. tudo jóia, gente? Prazer. Tá gravando? O coraçãozinho dele tá assim. Tá. Tá. Toda vez que sai de casa, ele fica assim. Você quer cone? Deixa ele. É. Cadê você? Hã? Cadê essa rabiola? Que lindo! Aí ele vai fazendo assim, ó. É, ele vai indo... Agora já Não, foi mas lá ele é pro bonito, carro. hein? Sério, toda vez que eu olho pra esse cachorro, toda vez que ele apronta, aí eu olho pra ele e falo, ah, tudo bem. Sabe que não tá sol. Que ruim aqui, né? Ai, nossa! Vem, que amor, senta Então, aí desse as lado. pessoas falam assim pra mim, ai, vocês não saem de férias, eu moro nas férias. É exatamente, Nossa. menina. Nossa. Ai, meu Ai, Deus. meu Deus, que lindo. Ele é filho Ixi, é tanto da cachorro. Bambucha, vocês lembram? Não Não. sei se não falou. Lari, de quem que ele é filho? Ele é aquele pitulinho lá? Qual? Eu não queria que fosse embora. É o Javeirinho. Bambucha e Rei, né? Eu cheguei. Bambucha e Rei. Ela é a avó dele. Ah, tá. Pode ir ali. A gente só não sobe no canil. Por quê? Porque é o lugar sagrado deles. Então aí eles ficam muito agitados, aí eles param de comer 2, 3 dias. Sério? Então é um lugar... Sabe japa, metódico? Eles são assim. Caramba. Pode ver ele. É, ele é... Quando muda qualquer coisinha na rotina de vocês, quando muda qualquer estado de espírito de vocês, ele responde. Pode perceber. Pode perceber. Quando você fala assim, do nada, ele fez isso. Não, não é do nada. Alguma coisa mudou. Assim, ele é muito de boa, eu acho ele muito de boa. Dentro de casa ele é o terror. Mas vai passar. Eu sei que é difícil acreditar em mim eu agora. sou todo comido. Tipo Mas, assim, ó, vai E as paredes passar. estão todas esburacadas. Vai passar. com a minha parede, gente. Vai Eu tô passar. chocada. Mas vai passar. Isso porque vocês não tiveram um filhotinho de outra raça. Pode ter certeza que ele faz o de menos em casa. De comer, roer. Teve, mas é como a gente criava. Né? Este é o pai dele. Olha o tamanho do potro. Pensa num bicho folgado. Ele tem preguiça de comer. Olha isso! Ele morde? Não, pode ir lá. Vai de leve, vai de calma. Vem cá, neném. Oh, meu Deus, tem um cabeção. Fê, olha o tamanho da pata dele. Não, É o mas tamanho as do patas nosso do braço. Snow Vai são ficar igual gigantes. ele. Mas será que ele fica desse tamanho? Fica. Fica, ele é... Fica. Fê, olha pra mim. Fê, olha pra mim. Se hoje você tivesse o rei dentro de casa, você não ia saber que tinha cachorro dentro de casa. Quanto Porque tempo ele ele dorme- atinge esse tamanho? O rei tá com 3 anos, então ele tá encorpado assim porque ele já tem 3 anos. Eu quero ver os neném ali, ó. Não, esses aqui eles são terroristas. Esses? Essa cor
é uma cor considerada mais rara, porque eles são tigrados prata. Ah, não, é esse mesmo. Então. Gente do céu, vocês estão... Meu Deus do céu. Olá! Tokugawa! Pega. Você tá vendo que o tipo de pelo já é diferente? Daqui a pouco o Snow vai ficar magrelão, feião, vai ficar com uma cara feia. Aí vocês vão falar, cadê meu cachorro lindo? Sabe adolescente que fica cabeçudo, orelhudo? Depois volta. Vem cá, bebê. Oi, meu amor. Oi, essa é a Kiyoshi. Ela ama Você cola, vê que o Kiyoshi. nome dela é tudo enjoado, japonês. Enjoado. Aí ele me vem com Eu o falei Snow. canjica, Ele me canjica. vem- Ah, não. Aí Foi ela que não. queria canjica. Eu falei, não, canjica não. Canjica não. Canjica não, pelo É amor só de Deus. Takegawa, Tokumoto, Tokugawa. Toku não sei o quê. Tudo nome de Tô samurai, com isso, tô com gente. aquilo. Tô com isso, tô com aquilo. Você devia E ter me tal. falado, tinha que ser de nome. Não, ela não me falou nada quando Falei, ela... mentira. Não falou falei, nada disso, falei, não. Falei. A gente não cria só para vender, muito pelo contrário. Então, a gente tem que trazer informação de qualidade e desmistificar um monte de mito que tem por aí. Que aqui tem cachorro de um dono só, que é bravo, comedor de gente, que não pode conviver em matilha. Comedor de gente é ótimo. Que é traiçoeiro, que não avisa quando vai morder, Sei que mentira. alguém comentou assim, tem um aqui. Nossa, ele é muito bravo. É, né? olha lá, Não, ele é tem- muito bravo. Aí, Meu, vocês vão sair daqui só eu não pôr a mão peludo na hoje. ração dele, tá tudo certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso Vlogcast do Nada Aconteceu. Vou aproveitar o cenário maravilhoso para fazer duas perguntas aqui para nossa convidada. Primeiro, obrigado, Fernanda Xavier. Eu que agradeço. É uma estrela, né, gente? Você tá maluca, essa mulher é vai ser difícil hoje para mim aqui, viu? Fernanda, quanto tempo você tá no mercado imobiliário? 16 anos, quase 17. 16 anos. Quantos liderados abaixo de você hoje na sua gestão? Hoje, se a gente falar de liderança, tem 40 gerentes, 5 superintendentes e mais ou menos 500 corretores. Beleza. Se você pudesse fazer um panorama, né, do que você enxerga do mercado hoje, de toda a sua trajetória, o que você vê como principal dificuldade para que as pessoas possam romper no mercado imobiliário? Bom, o mercado imobiliário, ele tem o estigma de que todo mundo entra pelo dinheiro. E eu acredito que quando as pessoas vêm exclusivamente por causa dele, é aí que ela não rompe. Porque quando você coloca o propósito errado à frente das coisas, elas não prosperam. E o mercado, ele tem muito essa cara do, eu só vou entrar para ganhar dinheiro, vou entrar para fazer um bico, vou entrar para ser jogo rápido. E não é isso. E as pessoas precisam entender a atividade de corretor de imóveis, a profissão corretor de imóveis, como algo que é para transformar a vida das pessoas e que o dinheiro ele vai ser consequência de tudo isso. E pouquíssimas pessoas têm isso na cabeça. Muito bom. E dentro do seu mercado hoje, que é, né, o Mercado Minha Vida, a gente sabe, te conheço, né, um pouquinho, sei mais ou menos o que você faz. Que bom. E dentro desse mercado, pensando que você está aí todos esses anos na jornada, acompanhou toda a trajetória do Minha Casa Minha Vida, o crescimento, o que você enxerga para os próximos anos e aonde estão as melhores oportunidades para que as pessoas possam falar assim, finca o pé e vai para cima porque isso vai fazer diferença? Bom, eu lembro há 16, 17 anos atrás, quando começou o movimento do Minha Casa Minha Vida, que começou o governo a falar sobre tudo isso e ninguém entendia muito bem. E todo mundo falava, o que é isso, né? E as pessoas costumavam dizer, o governo vai dar a casa para a pessoa que tem a baixa renda ou coisa do tipo. E hoje eu vejo que mudou muito esse cenário, que o Minha Casa Minha Vida ele não é mais só para isso. Então a gente abre um leque de oportunidades tão grande, Sheik, que primeiro eu tenho certeza que as melhores oportunidades são quem estiver perto desse cara, porque ele é o melhor. Obrigado. Segundo, quem estiver focado realmente em fazer a diferença na vida das pessoas. Porque casa, todo mundo precisa. Um lar, todo mundo precisa e todo mundo quer.
E aqui a gente vende não só o sonho, a gente vende o investimento, a gente vende a mudança de vida, a gente vende o propósito, a gente vende tanta coisa além do concreto que eu acredito que não existe hoje. Talvez eu seja muito forte ou até mesmo empoderada demais no que eu vou dizer, mas eu vejo hoje o corretor de imóveis como uma das profissões mais belas e mais importantes da vida das pessoas, porque você precisa ter confiança, você precisa conhecer de processos, você precisa conhecer de finanças, você precisa saber sobre tudo e principalmente sobre psicologia, porque se você não conhecer o seu cliente, você não está pronto para vender para ele. Isso é um fato, eu também enxergo isso. E é exatamente por isso que eu entrei no segmento da educação, para educar o mercado, para fazer a diferença, porque eu acho que a gente já perdeu muita gente boa, Com né? certeza. Que não teve a oportunidade de se desenvolver porque não tinha acesso ao conhecimento. Mas já que a gente está falando de mudança, o que mudou da Fernanda de 16 anos até aqui, 2025? Começar com tudo. Legal, Pode tudo ser. é bastante coisa, hein? Caramba! A Fernanda de 16 anos atrás, ela não pensava muito bem em nada que ela fosse fazer. Ela só era a única referência daquela época e dessa é que eu sempre gostei de trabalhar. E as pessoas brincam que ninguém gosta de trabalhar e eu gosto. Eu tenho prazer em todo o resultado. Ela gosta. Eu sei, ela E gosta. eu gosto realmente, Ela gente. gosta. Então complicado. eu gosto de todo o processo, eu gosto de entender sobre tudo e isso sempre foi. Mas hoje eu coloco muito mais as pessoas à frente dos números. Eu acho que a Fernanda de 16 anos atrás, ela era mais preocupada com o número do que com pessoas. Entendi. Eu falei que ia ser 2 perguntas, mas como o negócio está fluindo, eu vou um pouquinho mais além. Depois a gente muda o contexto aqui do cenário. E quanto tempo que você é corretora de imóveis mesmo? Corretora de imóveis, a pergunta é bem complicada. Eu nunca atuei como corretora de imóveis, e acho que todo mundo sabe. Todo mundo não. Ah, é verdade. Tem muita gente ali que não Muita gente sabe, não e isso é sabe. importante as pessoas saberem. Eu nunca atuei como corretora de imóveis, gente, por mais que eu esteja no mercado há 17 anos. Eu vim do lado oposto, eu brinco. Eu vim da parte jurídica, eu vim da parte administrativa, eu vim de toda a parte que não é o normal para o mercado imobiliário. Entrei no susto e fui indo. Eu brinco que eu nunca gostei de cargo, nunca gostei de nada disso, mas tudo que precisavam para fazer, eu fazia. Até o dia que eu conheci o comercial, que de fato foi onde eu entrei no mercado imobiliário no comercial, foi em 2018, quando o Menderico virou para mim e falou assim: você vai para o comercial, eu estou te mandando embora agora. E eu me desesperei, porque para quem não sabe, eu ainda não tinha. E isso foi um choque para mim, porque ele só... Mano, a mina revelou o segredo que eu ia revelar no final do negócio. eu achei que era para isso, cara, achei que você queria falar sobre isso. Corta essa parte, corta essa parte. João, ó, quando eu chegar assim, você, pá, corta. Peraí, vou fazer uma chamada, tá? Eu achei que era isso que era para Calma falar. aí. Não, parou. Essa parte não, ó. Essa parte eu só vou contar no final. Ela tem um segredo da vida dela para ser revelado. E no final desse episódio eu vou contar. Isso aí você não vai contar, não. Tá bom, combinado. Beleza. Só fala da parte do corretor, pô, do Cresce pra frente. Isso, gente, o meu Cresce saiu em 2021. É isso que você queria. Então, eu sou considerada corretora de imóveis a partir de 2021. Então, fazem aí quase 4 anos, porque foi bem no finalzinho Qual é dele. o cargo que você exerce hoje? Eu sou diretora-geral da Planning House, uma das maiores Casei bem, houses gente. do mercado imobiliário, graças Casei a Deus. bem. Mas, pô, perdi um... Eu falei que ia ser difícil pra mim hoje. Diretora-geral, corretora há 4 anos, 16 anos de mercado. Mas eu acredito muito na colheita, né? Plantio e colheita. Na vida não existe nada que você não vá colher. Tudo a gente planta, tudo. E nós estamos o tempo inteiro plantando, quer você seja consciente ou não. E uma das coisas que me marca muito foi que quando você começou, você falou para mim que você trabalhava infinitas horas para ganhar R$60 e gastava 25 de condução para ir até, aonde que era? Cajamar. Mauá? Cajamar. E aí depois eu fiquei sabendo que ela ia com uns vestidinhos tubinho, virada da balada. Essa parte do plantio aí eu acho que ela já colheu, já passou, graças a Tá Deus. tudo bem, passou. Mas
eu tenho convicção de que tudo que você está vivendo hoje, com certeza, é porque você plantou muito durante toda a sua jornada. E isso é o que eu mais admiro em você, assim. Como que faz para entrevistar quando a gente é fã? É difícil, né? Mas... Você também é um ídolo para mim, fica tranquilo. Ai, linda. Mas é muito legal, né? E eu acho que não só o mercado imobiliário, mas a vida é muito justa, né? A vida é muito justa. Eu vejo que tem muito vitimismo hoje, tem muito mimimi, as pessoas reclamam demais. E, na real, cara, é só fazer, né? A vida tá aí para isso. Mas beleza, por agora tá bom, né? Por agora tá bom? Tá ótimo. Por agora tá bom. Vamos para outro lugar agora pra gente poder liberar aqui também a pessoa que nos recebeu com muito carinho, a Ju. Obrigado até aqui, tá? Vamos pro próximo, pessoal. Acompanha aí. Bora. Bora. Fernanda, continuando aqui nosso bate-papo, me fala uma coisa. Quando você lembra do seu passado, quais são as memórias, assim, que mais vêm na sua cabeça? Eu acho que, primeiro, a separação dos meus pais. Acho que quando a gente vai no passado é o que mais me pega. Porque eu fui na contramão na separação deles. Vejo que, depois disso, eu cresci... A cada ano eu crescia 5. Então, acredito muito que separação dos pais hoje é um pouco mais comum, né? Mas na época não era tanto, então ninguém sabia direito como lidar. Hoje a gente tem um monte de profissionais. Eu tive quedas de cabelo, eu tive surtos, eu fiz muita rebeldia, que hoje eu consigo entender os motivos que me acarretaram a isso. Então eu acho que se eu pudesse voltar no tempo assim, era ter pedido um psicólogo pro meu pai desde os 8 anos. O que você acha que isso te trouxe como consequência para sua vida adulta? Eu nunca tive uma relação com a minha mãe muito forte. Quando os meus pais se separaram, a gente acabou ficando mais distante. E eu tinha 8 anos de idade. E eu não conseguia entender como é que uma mãe ou uma esposa fazia. Eu não sabia ser mãe, eu não sabia ser esposa. Acabei engravidando cedo e tive o meu filho, que, claro, é um dos amores da minha vida. Mas não fui a mãe que ele merecia, simplesmente porque eu não sabia como é que uma mãe deveria agir. Acho que eu fui mais uma irmã mais velha para ele durante muito tempo do que uma mãe. E a mesma coisa aconteceu quando eu casei. Eu não tinha referência de casamentos bem-sucedidos, não tinha uma referência de como uma esposa deve tratar o seu marido e vice-versa. E acho que levei o começo do meu casamento muito como uma brincadeira, como uma viagem. Vou dizer assim, você tá empolgado para ir, que vai, mas que chega lá num determinado momento você fala, acho que já deu. É muito importante essa reflexão, porque assim como você disse, hoje está muito comum, né, essa questão da separação. Então, como uma pessoa que já teve isso presente na vida e muitas consequências, se você pudesse mandar uma mensagem agora, que essa mensagem chegasse para todos os casais de todas as nações do mundo, qual seria essa mensagem? Primeiro, busque conhecimento, busque a Deus, busque entender o outro. E quando você entende de verdade que um casamento é fazer o outro feliz, você se torna feliz. Porque o casal junto num propósito desse não tem como dar certo, como dar errado. Então, hoje eu digo a todos, busquem Deus, busquem a família de vocês, não desistam. E se pensar em desistir, tenta mais um pouquinho. É nesse pouquinho que vai fazer a diferença. Posso falar com propriedade, obviamente, porque nós tivemos um pequeno término, mas graças a Deus foi rápido. A gente corrigiu a rota e hoje eu tenho o melhor casamento do mundo. E as planilhas de comissões da galera lá atrás e via a galera ganhando muito dinheiro. Então eu queria que você me contasse quando que você despertou o seu propósito e qual é o seu propósito.
para mim é muito claro que eu amo servir. Então, essa diferença que faz a minha vida é ver a gratidão das pessoas sobre aquilo que eu estou fazendo por elas e para elas. Então, quanto mais eu puder servir, quanto mais eu puder fazer, está aí o meu propósito. E eu sei que o dinheiro vai vir a partir disso. Então, quando eu estava lá fazendo planilhas, que eu via todo o dinheiro que as pessoas ganhavam, para mim era só números. Eu não conseguia olhar para aquilo e falar, nossa, quero também, ou seja lá o que for. Eu estava ali fazendo a minha parte e apenas servindo com aquilo que eu tinha que fazer. Tipo um caixa do banco. Mais ou menos isso aí mesmo. Eu tinha que fazer o contrato, eu tinha que pagá-los, essa era a minha função. Eu queria fazer da melhor forma possível e que eles tivessem um serviço bem prestado, vamos dizer assim. Até que eu casei com um cara que me mostrou que a vida podia ser muito mais do que isso. Então eu desenvolvi dentro de mim, sim, a ambição. E a ambição de fazer coisas diferentes, como viajar, como um carro melhor, uma casa melhor, sobre coisas que eu podia trazer para minha vida e que até então eu não posso dizer que eu não queria, eu simplesmente não me importava, não era algo que estava em pauta. Turma, uma pausa rapidinho aqui no nosso episódio, porque eu preciso muito da sua ajuda. Para agora o que você está fazendo e se inscreve no nosso canal. É extremamente importante que você faça a sua inscrição para que você não fique de fora todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo. Outra coisa que eu quero te falar é, se você quiser ir lá no meu Instagram e me mandar uma mensagem no direct, um feedback, vai ser um prazer poder interagir com você. Mas para agora, se inscreve no canal e bora voltar lá para esse episódio que tá incrível. E agora, para fechar o terceiro tempo, com a nossa querida convidada de hoje, nada melhor do que o jardim da casa dela, né? Muito Tá bom. morando bem, Fernanda? Caramba, quem diria, hein? Pra quem morava em Guaianazes. Nossa, vai ficar contando tudo assim? Morava em Guaianazes, falava que era Itaquera, que a gente sabe. É no meio, gente, na divisa ali. Aproveitando esse gancho, o que mudou de lá pra cá? Olha, Eric, fizeram Olha a Eric, é tão bonitinho. Fizeram uma pergunta para mim esses dias, inclusive sobre isso, se mudou realmente o respeito das pessoas, alguma coisa do tipo sobre morar em Itaquera e morar Aqui. aqui. É muito difícil falar que, infelizmente, sim, muda a forma com que as pessoas olham para você, muda a forma com que as pessoas se posicionam quando você fala. Então, o que ficou de aprendizado para mim, que nunca quis sair de Itaquera, como a maioria das pessoas que me conhecem sabem, é que a gente precisa ter o merecimento. A gente tem que saber reconhecer quando um ciclo se fecha, quando alguma coisa acaba e que você precisa ir para um próximo nível. E como eu já disse, ainda bem que eu casei certo, vamos dizer assim, porque provavelmente eu não teria atingido novos voos, não teria tirado de dentro de mim essa vontade que eu não sabia que existia de experimentar coisas novas e melhores. Entendi, mas algo que me pega na sua fala é quando você diz muito difícil falar, mas infelizmente sim. Por que muito difícil falar e por que infelizmente? Talvez porque eu ainda tenho uma crença de que eu estou diminuindo o lugar de onde eu vim quando eu falo que estou em algo melhor. Porque eu gosto de onde eu vim, eu tenho muito respeito por onde eu estive por muito tempo. E essa questão do estar melhor, eu acho que ainda é uma crença limitante dentro de mim. Legal. É um bloqueio. Importante você reconhecer que ainda não desbloqueou, né? E na verdade eu acredito que não exista o desbloqueio 100%. O desbloqueio 100% eu acho que quando ele acontece, Deus vai lá e puxa, né? Porque deu a hora, entendeu? Porque na vida, pelo menos aos meus olhos, a gente sempre está em evolução constante. E e reconhecer que a gente tem esse tipo de crença é muito importante para que a gente possa trabalhá-la, né?
Mas eu ia te fazer uma pergunta muito legal que agora eu esqueci. Mas não tem problema, que aí eu faço outra. Você progrediu na vida e cresceu estando lá, né? E isso é muito legal. Você acha que pelo fato... Vamos falar um pouquinho dessa sua crença. Você acha que pelo fato disso ter acontecido, você estando lá, inconscientemente na sua cabeça, não necessariamente você precisaria sair de lá para poder crescer mais? Sim, até acho que no mercado imobiliário, né, a maioria das pessoas que dão certo, vamos dizer assim, elas vieram de lugares extremos, extremo da sul, extremo da leste, nunca tiveram a chance de ter aproveitado algo extraordinário fora de lá. E isso faz com que o sentimento de eu não preciso sair daqui ou eu tenho que ser grato a esse lugar para o resto da minha vida, ele meio que se enraize de forma natural. E eu sei que eu tenho isso e sei que estou tirando aos poucos, porque não significa que lá seja ruim. O que significa é que eu estou buscando algo melhor para mim e para minha vida e para minha família. Mas sim, existe a questão do eu estava lá, dei certo lá, e por que eu vou sair? Isso na cabeça com certeza gira. Eu lembro, legal. Inclusive, quando meu marido chegou a minha primeira vez para falar que a gente ia para Dubai. Que são coisas assim que eu falava, meu, esse cara só pode usar drogas, não é possível. Certo. Existe outra explicação. E de fato, hoje parece algo tão natural falar, sim, vamos ali em Dubai. Então são coisas que naquela época pareciam tão gigantes e hoje tão naturais, porque o desbloqueio ele acontece aos poucos. As camadas, né? Sim. Eu gosto de pensar que nós somos feitos de camadas e cada vez que a gente acessa uma camada diferente, a vida vai se tornando cada vez maior. Porque é um universo gigante. Nós que viemos da periferia, do extremo da periferia, a gente está num grãozinho de areia, uma bolha. Eu acho que a gente vai acessando e vai ficando cada vez maior, vai ficando cada vez mais claro. Coisas que pareciam gigantescas se tornam, às vezes, muito pequenas, né? E aí, a busca incessante pelo próximo nível é que torna você um eterno aprendiz, né? É o que o meu mentor fala. E eu te falei aquele dia naquela conversa sobre a questão do dinheiro, né? Puta, quantos milhões, quantos bilhões, qual é o número? Mas esse número é só para você ter uma métrica, é só para você ter algo tangível, porque no frigir dos ovos não é o número de fato, é quem a gente se torna para poder chegar nesse resultado. E eu vejo muito isso em você. Só que um pouquinho do contrário, porque você não se importa tanto com o número financeiro, tanto quanto eu, mas está sempre em busca, depois que aprendeu a evoluir e crescer, está sempre em busca de evolução. E isso é muito importante. E hoje, falando, né, você falou de viajar e tudo mais, o que isso mudou na sua cabeça? Fazer viagens internacionais, crescer. Eu estou explorando tudo isso porque quem está olhando do outro lado, muitas vezes, não enxerga um palmo à sua frente sobre o que o mercado imobiliário é capaz de proporcionar e o quão grande pode ser um romper na vida de uma pessoa. E o seu foi gigante, né? Então, mas o que desbloqueou para você, por exemplo, as viagens internacionais? Falando das camadas de merecimento. Vamos lá. Eu lembro quando a gente começou a arrumar malas. Para mim, a Dubai vai ficar sempre na cabeça, porque eu acredito que ali foi o maior desbloqueio que eu tive na vida. Primeiro, eu sempre tive muita vontade de ir para Dubai, mas nunca imaginei ser possível. Aí, para começar, ela casou com o Sheik, entendeu, gente? Aí eu casei com o Sheik porque era para associar as coisas e começar a me sentir em Dubai. E eu lembro que quando a gente começou a arrumar as malas, eu ficava imaginando, né, o que vestir, o que usar, porque a primeira coisa que vinha na minha cabeça é que eu ia ter que estar de túnica. Só que no processo eu vi que comecei a pesquisar e vi que era algo muito luxuoso e que as pessoas usavam muita marca e sempre coisas que na minha cabeça era supérfluo, sempre coisas na minha cabeça que não fazia o menor sentido. Fúteis. Completamente fúteis. Eu não ia usar essa palavra, mas exatamente isso. E então eu falei, faz o menor sentido e eu vou
do jeito que eu sou mesmo. Chegando lá, eu me senti a pior pessoa do mundo. Não porque eu não tivesse a capacidade de comprar, ou que eu não tivesse as condições, mas porque eu percebi o quanto vazia eu era de pensar do jeito que eu pensava, porque as pessoas estavam ali por coisas que gostavam, elas estavam ali sendo felizes com aquilo, elas estavam acessando níveis que eu ignorei. E acho que eu não sei se por uma inveja ou por um pensamento de incapacidade, eu não sei por que eu me sabotei por tanto tempo em não querer acessar essas coisas. Mas posso dizer que quando eu cheguei lá, eu entendi que fútil era, na verdade, os meus pensamentos. E não as pessoas que tinham as condições e que acessavam as coisas. Nossa, que reflexão forte, hein? Legal. Não falou nem pra mim isso aí, gente. Mas voltou de lá querendo comprar uma bolsa da Louis Vuitton. Então, tá tudo Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou dar uma pivotada aqui no assunto, até pra gente não se estender muito. Em breve a gente grava outro episódio com você, porque eu sei que tem muito conteúdo que eu posso explorar. Mas voltando aqui para o seu processo de empresa e plano. O que você considera primordial para uma pessoa trabalhar com você hoje, dentro do seu time? Ela tem que ser focada em resultado, sim. Só que antes dela ser focada em resultado, ela tem que ser focada em processos. Eu gosto de pessoas que gostem de produzir. Então, tem que pensar como é que eu faço para chegar no resultado. Não eu virar e falar assim, quantas vendas você vai fazer esse mês, a pessoa virar 10 e não fazer a menor noção de como ela vai chegar nessas 10. Então, eu gosto de gente que pensa no passo a passo, pessoas que estão com anseio de crescer e que não precisa crescer da noite para o dia, mas que precisa crescer com constância, que precisa crescer com processo, que se eu virar hoje e falar shake, começa do zero, você sabe como começar, porque você tem um processo. Eu gosto que as pessoas tenham processos, que elas saibam discutir as ideias, que elas saibam como fazer, que elas tenham desenhado, mesmo que seja dentro da mente delas, como fazer as coisas darem certo. Porque só vontade é bom, mas não faz as coisas acontecerem. Entendi. Mas a gente sabe que qualquer mercado de vendas existe um lá em cima e um lá embaixo. Sim. O ranking existe para mostrar que pessoas fazem mais do que as outras. Mas eu vejo também que existem muitas pessoas que se esforçam muito e mesmo assim não conseguem atingir os resultados. O que você daria de dica para essas pessoas para que elas pudessem melhorar e crescer os seus resultados? Não os preguiçosos, porque esses daí a gente sabe que jeito. vão morrer na praia. Mas aqueles que estão remando e não conseguem passar da arrebentação. Primeiro, para que eles estejam ao lado das pessoas corretas. Porque o que eu mais vejo, primeiro, tirando os preguiçosos, eu vejo pessoas que fazem muito, mas muita coisa errada. Por exemplo, eu não sou boa de chegar e fazer amizades, vamos dizer assim. Eu tenho um bloqueio, eu não gosto, eu sou uma pessoa um pouco mais tímida, por mais que ninguém acredite. Então, eu não seria boa com uma captação externa. Eu não seria boa para chegar num shopping, para chegar numa saída de mercado ou coisa do tipo, fazer uma captação. Adianta eu ficar forçando isso? Não. Eu sou muito boa com online, eu sou muito rápida, eu sou esperta, tenho respostas rápidas, penso muito no meu processo, então o online, para mim, é o melhor. Eu não tenho dinheiro, eu tenho base, eu tenho amigos, eu tenho infinitas possibilidades de fazer as coisas dentro daquilo que eu consigo e daquilo que é mais fácil para mim. Eu vejo que as pessoas se batem muito tentando fazer aquilo que elas não são boas. E para quê? Se eu não sou boa em X, eu vou fazer Y e eu vou chegar no mesmo resultado, ao invés de eu ficar perdendo tempo fazendo algo que eu não gosto e não sei. E é primordial estar ao lado de quem sabe fazer a coisa acontecer para que a pessoa te oriente, né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa também não sabe. Ela tá batendo na tecla daquilo que ela não tem talento para fazer, mas também porque ninguém chegou nela e falou, amigo, vem cá que tem outro caminho. Isso é um papel primordial da liderança, né? Porque ele tem que entender, o seu líder tem que entender se você está fazendo de forma correta e se você está dando o seu melhor naquilo que você é bom. Agora, se você tem lideranças que você não se inspira e que não sabe como direcionar, com certeza o fracasso é certo. Qual é o mercado imobiliário ideal para Fernanda Xavier? Primeiro, o mercado imobiliário ideal é aquele que você se respeita, que você tem ética e regras.
regras, elas são necessárias, porque o bom senso, ele é muito de pessoa para pessoa. Então, eu quero um mercado imobiliário com regras, eu quero um mercado imobiliário com ética, mas principalmente eu quero um mercado imobiliário que pense em pessoas, que pense no corretor, que pense no cliente e que saiba a diferença entre eu fazer só mais uma venda e eu realizar e concretizar mais um sonho. Qual é o mercado imobiliário ideal para sua equipe? O meu. Bom, Não, mas projetando o futuro. primeiro eu quero ter uma equipe onde 70% dos meus corretores vendam. Eu sou uma pessoa de métricas e gosto de medir. Então, 70% da minha equipe, ela tem que vender no mês. Parece, para quem não entende do mercado imobiliário, esse número costuma girar entre torno de 30% a 40%. Hoje, Então já é um número desafiador. sim, dentro da Plani House a gente já tem de 45% a 50% que vende todos os meses. E primeiro, a minha meta é chegar nos 70%. Para Certo. isso, obviamente, a gente vai ter que investir ainda mais em educação, ainda mais em direcionamento e primeiro na liderança. Porque as pessoas costumam falar, a gente tem que cuidar da base e tal, mas nesse momento tem que vir de cima para baixo. Porque eu tenho que conscientizar melhor, eu tenho que preparar melhor para que eles estejam preparados para receber os corretores. Tá, e em números? Bom, eu tenho ainda a meta de 2025, que são 2 bilhões de... E qual é o resultado que Veja. vocês estão agora? Nesse momento, em 900 milhões. Desafiador. Eu ainda tenho a meta de 2 bilhões esse ano. Vou atingir, porque a Plano e Plano está com mais ou menos 8 lançamentos já engatilhados daqui até o final do ano. E a gente sabe que do nada a gente acorda e a Plano lança mais um. Então, eu estou bem confiante nesse resultado, principalmente porque eu acabei de trazer uma diretoria nova e que eu tenho certeza que vai arrebentar dentro da Plano. Legal. E para a gente fechar aqui com chave de ouro, tem uma pergunta que eu faço para todos os convidados, que é o nome do nosso canal. Quando foi que do nada aconteceu para Fernanda nesses 16 anos? Eu cometi muitos erros no meio do processo dos 16 anos de mercado, mas teve um momento que foi quando o meu atual chefe, que também já era meu chefe, que é o Menderico, que ele me mandou embora e me recontratou no comercial. E a minha insegurança ela foi assim ao extremo, porque a primeira coisa que tem na minha cabeça é como é que eu vou ensinar pessoas a fazer aquilo que eu nunca fiz. E o medo, a insegurança, a incerteza, principalmente do preconceito das outras pessoas, eu tinha muito. E eu fui dormir, eu lembro naquele dia chorando muito por causa da forma com que as pessoas olharam quando eu recebi essa promoção. E no outro dia eu acordei e eu falei, não existe mais plano B. Não tem mais como não fazer dar certo. E o que eu fiz? Eu me internei no trabalho com ainda mais força. Eu não saía dos plantões, eu não saía do YouTube, eu não saía das coisas que iam me fazer ficar melhor para poder entregar ainda mais para o meu time. O meu foco era, ninguém vai ter absolutamente nada para falar nem reclamar do meu trabalho. E graças a Deus, assim foi. Entendi. Tá lá até agora, né? Internou e não saiu mais. Agora tudo fez Pois sentido. eu casei lá, levei meu filho para lá, eu fiz tudo lá, que assim, não tem problema. Ai, ai, Fernanda Xavier, você é maravilhosa. Eu sou muito seu fã, viu? Obrigado por esse bate-papo. É muito importante trazer essa mensagem para quem está do outro lado, porque às vezes as pessoas, e infelizmente isso acontece muito no nosso mercado, né? Precisam ouvir um insight, pode mudar completamente a vida de alguém, assim como mudou a sua, uma visão de alguém de fora, uma percepção de um talento escondido, um talento enterrado. A gente tem falado muito sobre a parábola dos talentos e para mim ela é muito clara. Talentos enterrados são talentos desperdiçados, né? E é por isso que eles são tirados de quem os enterra. Mas uma percepção de alguém que talvez olhou uns talentos que nem você mesmo enxergava. Com certeza. Isso é maravilhoso. E isso também é transbordo e multiplicar talentos, né? Ele fez a sua parte e descobriu um dentro de você e hoje você está aí arrebentando. Bom, eu quero agradecer imensamente o seu carinho. Você é muito especial, viu? Obrigado. Mas antes de mais nada, eu quero falar para você que gostou desse episódio, não deixa de seguir o nosso canal,
clica aqui agora, dá um like, comenta, manda para um monte de gente, porque todo mundo merece ouvir a voz. Eu vou gravar outro com ela depois, que vai ser um pouco mais intenso, porque hoje eu peguei leve com ela. Mas Também achei, gente, eu estava preparada para um... Mas manda um recado para o mercado imobiliário e para quem também não é do mercado imobiliário, que a gente está conquistando uma audiência nova que também não é do mercado imobiliário. Eu acho que eu sei o que ela vai falar para quem não é do mercado imobiliário, mas tudo Vem pro bem. mercado. É, mas manda um recado para a galera aí. Na verdade, para quem não é do mercado imobiliário, eu vou falar para vocês o seguinte: só venha se realmente você quiser mudar de vida. Porque para pessoas acomodadas, para as pessoas que estão satisfeitas nessa linha de conforto, que não tem nada de confortável, isso eu te garanto, não adianta, porque o mercado, para você transbordar, você tem que ter vontade e você tem que fazer a diferença. Agora, para quem já é do mercado imobiliário, o que você está esperando, meu bem? Tem que fazer parte da Plano e Plano. Ah, olha, já fez um merchan, meu Deus. Não vou cortar essa parte porque ela merece. Bom, obrigado, Fernanda. Dá um beijinho aqui, que eu posso. O canal é meu, sou marido, é isso mesmo. E para você que tá até agora esperando o segredo que eu ia contar, que eu ia revelar, gente, não vai dar, porque senão o episódio vai ficar muito comprido. Mas no próximo, com ela, comenta aqui se vocês querem saber qual é o segredo revelado, que eu faço, vou fazer melhor, vai, para não deixar o pessoal esperando. Eu faço um vídeo com ela e posto lá no meu Instagram pra gente revelar esse segredo. E aproveitando também, óbvio, né, Plano e Plano, patrocina aqui o nosso canal, se vocês quiserem colocar aqui, ó, tem bastante espaço, tá, para colocar a logomarca e tal. Pode patrocinar aqui o nosso canal, o Everton Costa, Rodrigo Luna, Rodrigo Von, a galera aí da Plano. Rodrigo Menderico já ajuda. Rodrigo Menderico também, é um monte de Rodrigo que pode dar uma força aqui para o nosso canal, patrocinar, porque a gente quer rodar o Brasil trazendo conteúdo, imagina o Brasil inteiro vendo a Plano e Plano, bombando. É isso aí, galera. Obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.